Bom dia, paz do Senhor. Pensei que hoje não ia conseguir fazer a live, porque os meninos acordaram, mas eu consegui colocar eles na cama de novo, então eu vou compartilhar essa palavra hoje com vocês rapidinho. Não vou nem esperar ninguém entrar. Vou deixar para que vocês assistam depois, quem não assistir agora. Muita gente tá dormindo, tá difícil hoje, tem compromisso, então vai ficar salva a live, depois você pode assistir. O que nós vamos falar hoje é sobre Neemias, capítulo 12. Vamos continuar esse nosso propósito de 13 estratégias para vencer o inimigo, né? A gente tá na 12 agora. E o capítulo 12, ele vai falar sobre a lista dos sacerdotes e dos levitas. E aqui na parte que fala sobre a dedicação dos muros de Jerusalém, eu quero destacar o versículo 30, que diz assim: os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente, e depois purificaram também o povo, as portas e os muros. Então aqui nós vemos que existiam os sacerdotes, e eles eram encarregados de purificar as pessoas e também o ambiente onde eles estavam. Só um minutinho aqui para eu colocar uma música. Meu computador aqui tá lento. Não sei o que aconteceu com ele hoje, que ele hoje não tá querendo trabalhar. O celular que eu sempre uso para colocar música foi roubado aqui de casa. Então eu tô sem o celular agora. Faz muita falta para mim. Vamos tentar com o computador colocar um louvor aqui pra gente orar e eu continuar com a palavra. Se você ainda não abriu a sua Bíblia, já abre aí a sua Bíblia em Neemias 12. O versículo que a gente vai falar hoje é o versículo 30. Sacerdotes, reis e sacerdotes. Pai Senhor, meninas. Hoje eu já fui iniciando, porque eu tenho pressa que os meninos acordaram. Depois, qualquer coisa, vocês voltam e assistem, tá bom? Do começo. Vamos louvar o Senhor. Conhece esse louvor? Do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar. Ou mesmo palavras. Senhor, nessa manhã nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, com o coração agradecido pela Tua obra nas nossas vidas, ainda incompleta,
mas nós cremos na Tua palavra, onde o Senhor diz que o Senhor vai concluir a obra. O Senhor faz algo novo e o Senhor conclui até o fim. Nós te louvamos, Senhor, pelo que o Senhor tem feito em nós, pelas transformações, pelas mudanças, pelos avanços que temos dado em direção à Tua vontade, Pai. Te pedimos que o Senhor limpe o nosso coração nessa manhã. Tire da nossa mente todo o peso, toda a culpa, tudo aquilo que nos impede de enxergar com os Teus olhos a forma como o Senhor nos vê. Os nossos pecados, as nossas limitações, Senhor, não nos impedem de sermos aquilo que o Senhor nos chamou para si. Só nós mesmas, se não vencermos o pecado, é que vamos impedir. Mas através do Teu Espírito, Senhor, através da força que vem do Teu Espírito, eu creio, Senhor, e declaro que nós avançaremos, que nós venceremos dia após dia a nós mesmas, os nossos impulsos, a nossa mentalidade, as nossas dores. Nós não vamos parar no meio do caminho, Senhor, mas vamos permanecer na caminhada, na jornada, em direção às Tuas promessas para as nossas vidas. Em direção, Senhor, a honrar o Teu nome com a nossa vida. Nos prepara, Senhor, para a Tua volta. Que sejamos virgens, Senhor, como as virgens com o óleo sobrando, Senhor. Nós queremos ser essas mulheres na Tua presença, Senhor, que carregam óleo sobrando, aguardando a Tua volta, Jesus. E esse óleo nós sabemos que não é produzido de qualquer maneira, mas das prensas que enfrentamos, dos processos que vivemos. Nós queremos Te dizer, Senhor, que nós possamos produzir um óleo agradável a Ti, um óleo que queime na lamparina para aguardar, Senhor, a Tua vinda. Que esse óleo seja perfeito, seja um óleo produzido, Senhor, em gratidão, em rendição, em entrega a Ti, Jesus. Que não seja um óleo sujo, um óleo contaminado, um óleo cheio de ingratidão, de dores que não são vencidas, de não reconhecer a Tua mão sobre nós, mas que possamos enxergar o Senhor em todo o processo e produzir um óleo perfeito que agrade o Teu coração, Senhor. Nos abençoa para que nós possamos ser vitoriosas diante do inimigo. Que as condenações que o inimigo coloca diante de nós caiam por terra hoje em nome de Jesus. Que possamos vencer, Senhor. Vencer a nossa mentalidade, que muitas vezes está aprisionada. Através do Teu poder, Senhor, do Teu Espírito. Crie em nós uma nova mentalidade, Senhor. Renova a nossa mente através do Teu Espírito nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Aqui em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 5, diz assim: Vou colocar aqui só. Qual é a diferença de uma agência de marketing para uma assessoria de marketing? O prêmio não tá aqui não, é? Fiz o login. Eita, Senhor.
Apocalipse 1, versículo 5, a parte B diz assim: Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Aqui em Neemias está dizendo que os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente e depois purificaram também o povo, as portas e os muros. E quando a gente vai para Apocalipse, está dizendo que Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Você é amada por Deus, o Senhor já te libertou. E agora o que é que Ele faz? Nos constitui reino e sacerdotes. Então, nós pertencemos a um reino. Nós pertencemos ao reino de Deus. E nesse reino nós somos chamados sacerdotes. Chamados a ser sacerdotes do Senhor. Os sacerdotes, aqui no Antigo Testamento, em Neemias, eles eram responsáveis por conectar o povo a Deus, né? Por transmitir a mensagem de Deus ao povo, por levar, por fazer com que as pessoas se achegassem a Deus. E essa, hoje, é a nossa função como filhas, chamadas pelo Senhor, compradas pelo sangue de Jesus, sermos sacerdotes do Senhor, aquelas que aproximam as pessoas de Deus. E se a gente for observar aqui, uma das funções dos sacerdotes era a purificação. Eles se purificavam, como aqui fala, os sacerdotes e os levitas se purificaram. Então Deus, quando nós temos esse encontro com Ele, né, através do sangue de Jesus e através dos processos que o Espírito Santo nos leva, nós passamos por essa purificação. Assim como o ouro, quando é colocado no fogo para ser purificado e depois ser feita uma peça, né? Que a gente gosta tanto, que as pessoas vão tanto atrás, correm tanto atrás, né, do ouro, precisa passar por um processo de purificação, né? E o ouro, para ser purificado, ele vai para um fogo que dói, que vai a altas temperaturas, né? E muitas vezes é isso que acontece na nossa vida. O Senhor nos leva para esse lugar, esse fogo purificador. Vai nos limpando, vai extraindo de nós tudo aquilo que não pertence à nossa natureza em Deus. Tudo aquilo que o pecado trouxe sobre nós. O Senhor, Ele vai tirando, vai nos purificando. Então, você já passou por esse processo? Tem sido purificada pelo Senhor? O Senhor tem tirado de você essas impurezas? Você tem se tornado uma nova mulher em Cristo? Glória a Deus! Então, agora você precisa entender que, como sendo uma nova criatura, você agora é chamada a exercer uma função. Você recebeu do Senhor, né, a graça de ter uma nova vida, de ser uma nova criatura. E agora o Senhor entrega para você uma responsabilidade, que é ser um sacerdote do Senhor. Pertencer a esse reino implica em ser um sacerdote. Você, mulher, precisa, além de se purificar a si mesma, fazer como eles fizeram aqui, ó. Eles purificaram também o povo. Como você procede quando está com as pessoas? Você é uma pessoa que purifica o ambiente ou você é uma pessoa que se contamina com o ambiente? Você é uma pessoa que tem até suas convicções, tem sido transformada pelo Senhor, mas quando você está no meio de pessoas que tinham os comportamentos que você já teve, as práticas que você já teve, você, ao invés de purificar o ambiente através do seu procedimento, você se contamina e volta às suas velhas práticas. Deixa eu abrir um parêntese aqui para que você entenda que eu não estou dizendo que quando você está num ambiente onde você já deixou aquelas práticas, você não vai chegar lá como um fariseu, né, com um dedo apontando para as pessoas e dizendo que você é mais santa e que eles são pecadores. Não é isso que você tem que fazer, né?
Uma pessoa que purifica o ambiente, ela não leva um peso para o ambiente. Ela não leva o julgamento para o ambiente. Ela simplesmente vai reluzir. Ela simplesmente vai como um aroma, como um perfume, né? Estamos nesse ano de florescer. Uma flor, ela produz um aroma, ela produz um perfume. E quando a gente chega perto da flor, a gente sente o perfume da flor. A flor não fica, vou soltar perfume. Né? Ela não precisa fazer isso. Ela simplesmente exala naturalmente aquele perfume. Assim precisamos ser nós. Quando chegamos num ambiente, exalar naturalmente o perfume. Não trazendo para as pessoas um ar de superioridade, de que somos melhores. Não. Apenas fazendo aquilo que fomos chamadas para fazer, né? Perfumar os ambientes, iluminar o ambiente de maneira sábia, de maneira que você não afasta as pessoas de Deus, mas você faz com que elas desejem também experimentar isso, também ter isso na vida delas. Uma das coisas que a religiosidade faz com a gente é nos fazer achar que somos superiores, nos fazer achar que temos algo a mais do que as outras pessoas. Muitas vezes a gente se acha melhor por não estar vivendo uma vida talvez como a outra pessoa está vivendo, tão longe de Deus. E isso faz com que as pessoas se afastem ainda mais do Senhor. Porque muitas vezes a gente vai trazer um peso para as pessoas que não é o que Jesus faz. Quando Jesus ele se aproxima de nós, ele pega o nosso fardo e nos entrega um fardo leve. Não que não vá pesar, né? Pesa. É sempre um fardo, mas é leve. É mais fácil. Então, que a gente não seja como os fariseus. Que ao invés de contar os nossos testemunhos, contar para as pessoas aquilo que temos desfrutado do Senhor, mostrar para elas a nossa alegria, a nossa felicidade no Senhor, a gente faça como os fariseus, simplesmente colocando para fora aquilo que temos ouvido sem vida e afastando as pessoas de Deus. Eu ouvi esses dias um pastor falando que muitas vezes... Eita, agora fugiu. Como foi a forma que ele se expressou? Como foi, meu Deus? Perdi o raciocínio agora. Mas eu vou tentar lembrar. Então, muitas vezes a gente tá assim, né? Afastando as pessoas de Deus e não aproximando. A gente não purifica o ambiente. A gente parece que, às vezes, ou a gente se contamina no ambiente, ou às vezes a gente ainda traz mais contaminação pro ambiente, sabe? Você às vezes é uma pessoa que faz com que as pessoas tenham raiva de Deus, sabe? Às vezes as pessoas vão ter raiva de Deus, entre aspas, né? Quando vem você contar os seus testemunhos, quando vem a sua vida, não porque você está contaminando o ambiente, mas porque as pessoas vão ter inveja, vão estar com o coração doente, vão estar precisando realmente ser tratadas por Deus e precisando de misericórdia. Então elas vão olhar para a sua vida e vão ver que a dela está tão diferente e muitas vezes vão ter inveja e aqueles sentimentos ruins vão brotar no coração e vão começar a querer se distanciar de Deus até o dia, né? Até o dia que elas não aguentam mais e se rendem ao nosso Deus. Mas outras vezes é a religiosidade mesmo, é a nossa falta de sabedoria, a nossa imaturidade que afasta as pessoas de Deus. Então aqui você vê que eles purificavam a si mesmos, purificavam as pessoas. Que você seja essa mulher que ao aproximar das outras pessoas, ao se aproximar das outras pessoas, você purifique, você cause transformação, você cause o desejo de mudança nelas também. Esses dias eu estava ali na praça, tem uma moça que coloca os pula-pulas lá na praça, e eu comecei a compartilhar com ela, né, aquilo que Deus tem feito na minha vida. E ela ficou me ouvindo, né, e desejando ouvir mais. E ela queria isso também para a vida dela, porque é isso que Jesus faz, né? Tem uma vez eu ouvi uma frase que fala assim: Jesus é irresistível quando bem apresentado. Muitas vezes a gente está apresentando Jesus tão mal, né? A gente está
trazendo para as pessoas um Jesus tão distante de quem ele de verdade é, que as pessoas, elas se afastam, elas não querem, sabe? Às vezes você só tá dizendo que as pessoas precisam cumprir regras, rituais. Ah, você tem que ir para a igreja. Ah, você tem que sair dessa sua vida, hein? Porque você, se não sair, você vai para o inferno. Sabe? Você vem com um peso, uma culpa sobre as pessoas. E existe uma maneira muito mais atraente de mostrar Jesus, que é através da sua vida. Dizendo, eu já me encontrei assim como você. Mas olha o que ele fez na minha vida. Hoje eu sou mais leve. Hoje eu sou diferente. Hoje eu tenho uma esperança e um futuro. Talvez você hoje não tenha. Talvez você hoje não saiba o que acontece com você. Se por um acaso a sua vida se encerrar hoje. Mas eu tenho já uma certeza na minha vida. Porque eu encontrei Jesus. Então, para que as pessoas desejem a Cristo, elas precisam ouvir falar da esperança viva que Ele é. Precisam ouvir falar porque o Evangelho é boas novas. Esse é o significado do Evangelho. Boas novas. Então, como é que a gente fala das boas novas de Cristo, trazendo acusação para as pessoas, trazendo julgamento e peso, culpa? Isso é o que o inimigo faz. Jesus não. Jesus traz para nós uma esperança e um futuro. Oi, filho. Mamãe está ocupada. Então, minhas amadas, que nós possamos ser essas mulheres que purificam as pessoas que chegam perto de nós, sabe? Assim como aquela mulher do fluxo de sangue só tocou na orla do manto de Jesus e foi purificada daquela enfermidade que ela tinha. Assim somos nós que carregamos a presença de Deus, que temos o Espírito Santo nas nossas vidas. E também, se você for ver aqui, fala que eles purificavam as portas e os muros. Portas e muros. Os acessos da nossa vida precisam ser purificados. Os muros, aquilo que nos protege, aquilo que nos dá segurança, aquilo que nos dá suporte, precisam ser purificados. Então, as portas, os acessos, que lugares você tem andado? Por que lugares você tem ido? Imagina, no seu trabalho. É um acesso que você tem, um acesso que Deus te deu. Quando você chega nesse ambiente, você purifica o ambiente? Você se contamina no ambiente? Ou você contamina ainda mais o ambiente? Como é a sua atitude? O Espírito Santo hoje está nos chamando a olharmos para a nossa vida, enxergarmos os lugares por onde temos ido, os acessos que Ele tem nos dado, os lugares que temos entrado. E de que maneira nós temos nos posicionado. Não pode mexer. Não pode. Tá certo? Então, os lugares que nós temos ido precisam ser purificados pela nossa presença. Sabe, às vezes você chega no seu trabalho e o ambiente é ruim. O ambiente é pesado. As pessoas, elas falam mal do patrão. Elas não se entendem. E você chega lá e você se enturma. E você começa a repercutir ainda mais aquele couro. Não mexe, filho. E aí o que é que acontece? Você, além de se contaminar, ainda se suja mais o ambiente, né? Eu lembro que quando eu trabalhava em um salão de beleza, quando eu cheguei lá, o ambiente era muito pesado. Todo mundo estava contra a dona do estabelecimento, né? Até porque ela era uma pessoa muito difícil, fazia muitas coisas erradas. E era um ambiente muito pesado, minha gente. E quando eu cheguei lá, eu não consegui me adequar àquele ambiente. Eu não consegui porque eu tenho Espírito Santo, eu tenho consciência de que como eu preciso me comportar, do meu procedimento. Então eu comecei a agir com amor, né? Eu comecei a agir com me esforçando e comecei a trazer para o ambiente algo diferente, sabe? Comecei a tirar aquele peso de cima, aquela forma de acusação. Eu não sei explicar para vocês. Foi algo natural que aconteceu. Mas o Senhor me usou para mudar aquele ambiente. O Senhor me usou para transformar. Nem que depois, talvez quando eu sair, as pessoas voltassem às suas práticas antigas, a seus comportamentos. Mas eu lembro que foi diferente, sabe?
As pessoas começaram a cooperar mais, começaram a falar menos de mal. E é isso que Deus quer da nossa vida, né? Que a gente possa ser pessoas assim, que mudam o ambiente. Eu me lembro do meu primeiro trabalho. O meu patrão, ele sempre atrasava o salário, porque eram muitas contas para pagar e às vezes não fechava. E eu via que o pessoal ficava bravo, chateado com ele. E eu dizia, gente, não é porque ele não quer, porque não entrou dinheiro. Vou colocar vocês lá fora. Então se comporte. E aí, eu lembro que tinha uma das funcionárias que estava muito chateada. Eu cheguei pro meu patrão e disse a ele, não precisa pagar o meu salário agora. Pode pagar todo mundo, deixa o meu pro final. E eu chegava pra ela e apaziguava. E dizia, gente, não é porque ele não quer, porque ele não tá conseguindo. Sabe de uma coisa? É pra isso que Deus nos chama. Pra que a gente seja a diferença nos lugares, nos ambientes. Eu lembro que esse meu patrão, eu fui pra Portugal. E quando eu voltei, quando ele me viu, ele já queria que eu fosse trabalhar com ele. Ele nem queria que eu fosse embora, né, pra Portugal. Me chamou, fez uma proposta pra voltar a trabalhar com ele. Então, tudo que você semeia, você vai colher. Se você está plantando, ser uma mulher que purifica o ambiente através da paz, através da mansidão, através da bondade, da generosidade, tudo isso vai vir sobre a sua vida. É uma colheita. E os muros, né? Os muros falam muito do lugar onde a gente vive, né? Dos lugares onde nós passamos a maior parte do nosso tempo, a nossa casa, o nosso lar, o nosso refúgio. É o lugar onde nós nos sentimos protegidos, é o lugar onde nós sentimos que pertencemos. Então, como você tem sido nesse ambiente? Tanto dentro da sua casa, Davi, filho, como também na igreja, né? Se você vai para a igreja, lá também é sua casa, é a casa de Deus. Como você tem sido? Como tem sido o seu procedimento? Na igreja, quando você ouve uma fofoca, uma calúnia, você é uma pessoa que alimenta aquilo, você é uma pessoa que endosa o caldo, ou você apazigua, ou você ajuda. Que nós possamos ser essas mulheres dentro da sua casa. Como é no ambiente? Como nós temos sido? Será que a gente coloca mais lenha na fogueira quando a coisa já está feia? Ou nós somos aquelas que pacificam, que acalmam, que vem com a palavra branda, como a palavra do Senhor diz, que a palavra branda desvia o furor. Experimenta isso. Experimenta usar isso. Deus uma vez me ensinou essa lição. Uma vez me ensinou essa lição de forma que eu nunca esqueci. Eu lembro que uma vez, trabalhando, até foi nesse mesmo trabalho, meu primeiro emprego, eu não sei o que foi que eu fiz alguma coisa de errado. E a moça que ela ia sair, eu ia substituir ela, ficou muito brava comigo. E quando ela chegou, quando eu cheguei, ela já foi logo, por que você... E já falou muito brava comigo. E eu só olhei pra ela e disse, meu amor, me desculpa. Eu falei com carinho pra ela, assim, de um jeito que ela ficou completamente derretida, sabe? Quebrou na hora aquele clima. E é isso que Deus espera de nós. Que a gente seja esse tipo de pessoa. E muitas vezes isso é tão difícil, principalmente se falando dos nossos cônjuges, né? Como é difícil a gente não revidar quando a gente ouve uma palavra áspera, quando a gente é tratado de uma forma mais bruta, mais brusca. O nosso instinto já é de revidar, né? Fazer ainda pior. Mas quando nós somos guiadas pelo Espírito Santo, nós, antes de agir, temos uma voz que nos comunica o que devemos ou não fazer, como devemos ou não agir. Tem um tempo, tem um espaço de tempo entre o nosso agir e a voz do Espírito Santo. Vá no banheiro. Muitas vezes a gente não ouve essa voz. Muitas vezes a gente não dá crédito a essa voz. Já fiz muito isso. Eu lembro claramente de ouvir a voz do Espírito Santo em tantas situações e dizer, não, Senhor, não. Aí não dá, aí não consigo. Mas quando filho vai pro quarto, então eu não mexo. Mas quando eu me submeto à voz do Espírito Santo, eu sou construída nesse lugar. E o que às vezes era tão difícil, era tão custoso fazer, começa a ser natural. Começa a ser simples. Começa a ser a minha nova natureza. Se antes era de explodir, se antes era de revidar, começa a ser de trazer paz,
de pacificar o ambiente, de purificar através do procedimento. Então, que essa palavra hoje, ela brote no seu coração como uma boa semente numa boa terra e possa trazer para você transformação de vida. Que você lembre. Nós vamos entrar na segunda-feira daqui a pouco, né? Amanhã, domingo, muitos vão para a igreja. Como você tem sido? Como tem se comportado na igreja? Você é aquela que quando alguém vem fazer uma fofoca, você participa e ainda endossa mais? Ou você é aquela que se cala, que não participa, que não concorda, não acusando as que estão fofocando, mas ensinando através de um comportamento, ensinando através do seu procedimento, que possamos ser assim, para a glória de Deus, para que o Senhor Jesus ele resplandeça em nós e através de nós. Agora eu quero encerrar com uma oração, para que o Senhor ele coloque essa palavra em nosso coração. Amanhã vamos encerrar Neemias, em nome de Jesus. Às 7 da manhã eu vou tentar, se Deus quiser. Então vamos lá. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor. Te agradecer por termos sido purificadas pelo Senhor. Por estarmos caminhando, Senhor, em direção à Tua vontade. Sermos chamadas sacerdotes do Senhor. Que possamos ser essas pessoas que aproximam as outras de Ti, Pai. Que purificam os lugares por onde passamos, as pessoas ao nosso redor. Que sejamos pessoas que exalam o Teu bom perfume, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, ela seja algo que flui de nós, algo natural através das nossas vidas. Não apenas no falar, mas no procedimento, no agir, por onde formos, no que fizermos, Senhor. Nos abençoa ao longo dessa nova semana que está vindo, Pai. Que possamos lembrar dessa palavra. Que possamos lembrar que somos sacerdotes do Senhor, chamadas pelo Senhor para desempenhar esse papel aqui na terra. E até que o Senhor venha, que nós possamos desempenhar, Senhor, honrando o Senhor em todas as nossas escolhas, em todas as nossas decisões, para a glória de Deus. Beijo no seu coração. Até amanhã. Que Deus te abençoe.